Fala, gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ed Nerd. O meu nome é Ed e finalmente chegou o dia onde eu vou falar das duas temporadas de Cobra Kai, visto que a Netflix está prontinha para entregar pra gente a terceira temporada nesta sexta-feira. É chegado então o momento de fazer a saga Cobra Kai, depois de que eu já falei dos 5 filmes de Karate Kid. Eu vou contar a história, curiosidades e bastidores dessa série maravilhosa. Fica aqui no vídeo e roda a vinheta. E como eu estava falando, se você ainda não conferiu a minha saga Karate Kid, eu vou deixar um card aqui em cima, uma playlist com 4 vídeos falando dos primeiros 5 filmes dessa saga maravilhosa. E além disso, se você é fã de Karatê e também de Kung Fu, não importa, cara, me ajuda a fazer esse canal crescer ainda mais se inscrevendo nele. Clica aqui no botão inscrever-se, já dá um chute circular aqui em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. E por fim, já dá o chute da garça no botão do joinha. No dia 2 de maio de 2018, estreava a primeira temporada de Cobra Kai no YouTube Red, o canal de streaming do YouTube, se passando 34 anos após os eventos de Karate Kid 1 de 1984. A série é comandada pela dupla John Hurwitz e Ray Scholzberg, a mesma dupla que dirigiu American Pie Reencontro. Na série a gente tem mais uma vez a oportunidade de ver os personagens Johnny Lawrence, vivido mais uma vez pelo ator William Zabka, tentando ressuscitar a academia Cobra Kai ao seu auge dos anos 80, enquanto ele é impedido pelo Daniel LaRusso, ou como eu gosto de chamar, Daniel San, também vivido pelo ator original Ralph Macchio, que coloca vários obstáculos no caminho do Johnny, evitando que a filosofia do Cobra Kai se espalhasse e dominasse a cabeça dos jovens na Califórnia. E já vamos falar aqui do primeiro episódio, um resumão completo para vocês entenderem a história. Johnny Lawrence hoje é um cara ferrado, ele tem que fazer vários trampos que ele não gosta, ouvir desaforo de um monte de gente e ainda bater em meninos que estão atazanando o seu vizinho Miguel uma certa noite quando ele só quer comer um pedaço de pizza. Caralho, o maluco é brabo. Como se o dia não pudesse ficar pior, ainda bate no seu velho Pontiac vermelho dos anos 80, fazendo com que no dia seguinte ele tenha que ir na concessionária LaRusso. Isso mesmo, agora o Daniel San é um grande empresário na Califórnia e ele está em todos os outdoors, todos os lugares, como de certa forma estivesse perseguindo o Johnny. O Daniel LaRusso, querendo deixar toda aquela coisa que aconteceu nos anos 80 de lado, se propõe a fazer o conserto do carro do Johnny na faixa, de graça. E ele ainda fala que o Cobra Kai era uma porcaria que ficava colocando um monte de coisa na cabeça dos jovens, e aí eles ficavam agressivos e saiu batendo nas pessoas à torta à direito. Era o Cobra Kai. Tá todo mundo melhor sem aquele lugar, não é verdade? O Johnny, então, não gostando do que ele tinha acabado de ouvir, decide recrutar o Miguel como seu primeiro aluno para a academia Cobra Kai, abrindo um novo dojo e fazendo a única coisa que ele sempre soube fazer na sua vida. No segundo episódio, a gente descobre mais sobre o Miguel, que é um rapaz ali de filho de imigrantes que está se mudando para aquela cidade, e ele conhece os dois alunos que são, de certa forma, excluídos. São os dois nerds ali da escola, Eli e Dimitri. Nesse meio tempo, a gente descobre que uma das meninas que estava no carro, que bateu no carro do Johnny, era ninguém mais, ninguém menos do que a própria filha do Daniel LaRusso. Olha como esse mundo dá voltas. E ela está namorando um japonês dessa mesma escola chamado Kai. O Kai vai no jantar da família LaRusso e o Daniel San, percebendo que ele está muito machucado porque ele foi o mesmo moleque que estava atazanando a vida do Miguel, resolve perguntar quem bateu nele. E aí que o Daniel LaRusso vai na academia Cobra Kai, ele pisa naquele dojo depois de décadas que se passaram e desafia o Johnny, fala que ele não vai permitir que o Johnny acabe levando aquela filosofia pra garotada. Você e eu. Isso. Não acabou. Você é o bichão mesmo, hein, doido? No terceiro episódio, a gente tem um aprofundamento da relação do Miguel com o Johnny. Realmente é como se o Johnny tivesse ali um filho que ele tá cuidando, que ele tá ensinando a se defender. Tem umas baitas, umas referências dos anos 80, especial a música que o Johnny tanto ama, aquelas bandas de hard rock. E o Miguel não conhece nada, então ele meio que tenta colocar o Miguel nesse circuito aí. Isso era... Rat? Irado, né? Eu tava procurando Guns N' Roses e acabei me viciando em rock dos anos 80. O que de certa forma mostra que o novo está meio que se acostumando ao velho, é meio que um equilíbrio entre essas duas fases, né, essas duas gerações, o que deixa essa série maravilhosa no quesito de referências. Porém, o Johnny está cheio de problemas financeiros, ele não sabe se vai conseguir manter aquela academia aberta. Então ele decide recrutar mais alunos, fazendo o quê? Espalhando um monte de flyers pela escola onde o Miguel estuda. Quem não gosta nada disso é o Daniel San, que não concorda com aquela academia estar aberta. Porém, ele está ainda mais preocupado com a sua filha Sam, que conheceu esse japonês aí, e ele meio que tá querendo fazer algumas coisinhas com ela bem indecentes. Nesse baile da escola,
escola a gente ainda vê uma clara referência ao primeiro filme de Karate Kid, quando o Miguel usa a mesma fantasia que o Johnny usou naquele filme. Além de todos esses personagens, a gente ainda é introduzido a Aisha, que é uma menina meio renegada, porque ela tá acima do peso, a menina é meio nerd, não consegue se enturmar com a galera, então o pessoal meio que faz um bullying cibernético com ela. O Miguel, achando que sabe lutar karatê, encontra os mesmos bullies lá do começo do primeiro episódio e resolve usar as técnicas, os poucos golpes que ele aprendeu com o Johnny, mas infelizmente ele percebe que 3 contra 1 não é uma vantagem pra ele. Eu vou te quebrar! Já era. No quarto episódio, a mãe do Miguel fica pistola com o Johnny, porque o Miguel era basicamente um menino dócil, um menino que não se envolvia em brigas, e ele chega praticamente todo estrupiado na casa. É nesse episódio também que a gente conhece o filho do Johnny Lawrence. Eu não tô de brincadeira não, o Johnny Lawrence teve um filho, mas ele não tem uma boa relação com o menino, especialmente porque ele não deu bola pro moleque em toda a sua infância. O Rob é o pilantrinha que dá vários golpes nas pessoas, ele não é uma pessoa boa, inclusive está prestes a largar a escola. Ladrão! A gente vê o Miguel sendo mais uma vez zoado pela turma do Kai, só que dessa vez a Sam estava vendo tudo e ela não concorda com as atitudes do seu ficante. Esse mesmo japonês safado tenta tirar vantagem da Sam, que consegue repelir porque ela aprendeu karatê com seu pai na infância, e isso vai dar uma liga lá pra terceira temporada, mas eu já vou chegar lá. O Johnny consegue convencer a mãe do Miguel a deixar treinar o garoto, e o Daniel LaRusso tem o azar de descobrir que o Johnny pichou um outdoor onde ele aparecia com uma forma assim meio fálica, digamos assim. No episódio 5, o treinamento do Miguel continua, a Aisha se junta ao Cobra Kai para combater os bullies, porém o Daniel LaRusso arma um jeito de fazer com que os aluguéis aumentassem, impedindo que o Johnny continuasse a tocar a academia. Mas aí vem uma das cenas mais legais dessa temporada, quando o Miguel vê que o Kai e a sua turma estão fazendo uma brincadeira de mau gosto com a Sam, porque ela tentou repelir as investidas do moleque, e rola uma cena de pancadaria brutal no refeitório da escola, onde dessa vez o Miguel leva a melhor. O Daniel LaRusso, muito arrependido do que ele tinha feito em relação aos aluguéis e prejudicado diversos comerciantes, decide ir no túmulo do Sr. Miyagi para tentar, de certa forma, achar uma inspiração, um jeito de tocar as coisas e combater o Cobra Kai de uma forma mais honesta. E nesse meio tempo, o Rob tenta provocar o seu pai e inicia um estágio na empresa do LaRusso. No episódio 6, a gente vê o Rob tentando se destacar na empresa enquanto ele é zoado pelos funcionários veteranos da empresa do Daniel. O moleque que já tem aquele pavio curto igual ao do pai decide abandonar as coisas, jogar tudo pro alto, mas ele é convencido pelo Daniel LaRusso a voltar e continuar dando o seu melhor. E aí que é muito legal, porque a gente vê uma inversão das coisas. Como o Daniel não sabe que o Rob é filho do Johnny Lawrence, ele trata o moleque assim muito bem, aqueles mesmos ensinamentos que eram transmitidos pelo seu Miyagi, o que faz com que a gente tenha mais ou menos um crescimento de uma grande rixa no futuro. O Miguel e a Sam começam a ficar próximos, especialmente quando ele protegeu ela de vários agressores. E nesse episódio, a parte mais legal é que a gente conhece mais o passado do Johnny Lawrence, a gente meio que entende o porquê dele ser uma pessoa agressiva, de ser um cara meio bullying no passado. Então, isso faz com que a gente goste mais do personagem do que antes. O Daniel LaRusso chega à conclusão de que o único jeito de enfrentar o Cobra Kai é ele abrindo a sua própria academia de karatê. Por um acidente ou ironia do destino, quem se torna o seu primeiro aluno é ninguém mais, ninguém menos do que o Rob. No episódio 7, a gente vê o Rob tendo as mesmas lições que o Sr. Miyagi ensinou o Daniel LaRusso, sabe? Que negócio de encerar, passar o negócio no deck, limpar o carro. É exatamente a mesma técnica que o Daniel usa. Eu achei que ia me ensinar karatê. Eu só tô fazendo trabalho sem graça. Nossa, eu adoro essa parte. Porque o moleque logo começa a desenvolver vários reflexos. Como passar cera. E para o azar do Rob, ele é assediado pelos seus ex-comparsas de crime a fornecer os códigos de acesso à loja do LaRusso porque eles queriam roubar umas autopeças. Quem também tá com problema é o Johnny Lawrence, que tenta colocar a academia dele de volta ao campeonato regional, visto que o Cobra Kai tinha sido excluído, mais especificamente por conta dos eventos que aconteceram no campeonato do primeiro filme e do terceiro, respectivamente. O Rob, usando seus ensinamentos do karatê, tenta defender a loja do LaRusso do melhor jeito que ele pode. E finalmente o Johnny consegue colocar a sua academia na competição regional, muito mais pelas palavras que ele usa do que pelas atitudes violentas que ele usava na sua juventude.
juventude, mostrando que o personagem realmente tem uma transição muito bem feita nessa série, muito bem escrita, e a gente gosta desse personagem cada vez mais. No episódio 8 a gente tem uma grata surpresa, que é a participação da mãe do Daniel LaRusso, vivida pela mesma atriz dos primeiros filmes. E é aí que o Johnny descobre que o Miguel está namorando a filha do LaRusso e resolve contar a sua versão dos eventos do primeiro filme. Falei pra ele ir embora, cuidar da vida, e do nada o cara me deu um soco. E nessa história que de certa forma é bem minimizada pelo personagem, a gente descobre que o cara tinha um ponto de vista dele que na verdade ele achava que o Daniel LaRusso era o bully e não ele. A gente também vê a evolução do treinamento do Rob pelo Daniel LaRusso num lugar assim de certa forma isolado, e destaque para a fotografia do episódio, porque as cenas de luta no lago são maravilhosas. A gente também descobre que o Daniel LaRusso está tentando fazer o último golpe que o Sr. Miyagi o ensinou antes de morrer, que é um chute poderoso usando apenas uma mão. No final daquele dia, o Daniel LaRusso convida o Rob pro jantar, só que infelizmente quem aparece é o Miguel, que vê a Sam conversando com o Rob e começa a achar que tá rolando um negócio meio estranho. Porém, a cena que mais explode a nossa cabeça é quando o primo do Daniel resolve tirar satisfação com o Johnny Lawrence e queima o seu carro, só porque o Johnny Lawrence tinha pichado um salamão no outdoor alguns dias antes. Ai, que delícia! No episódio 9, o negócio já começa a ferver quando o Johnny Lawrence vai na casa do Daniel San tirar satisfação e tentar entender o porquê que o cara tinha queimado o carro dele. A gente vê logo uma briga se iniciando, porém eles são interrompidos pela esposa do Daniel LaRusso, Amanda, que diz que os dois têm que tomar café da manhã antes de partir pros finalmente. O Daniel LaRusso diz pro Johnny que ele não tem nada a ver com essa história e inclusive resolve dar um carro de graça pro cara para restituir as perdas dele. Nesse meio tempo, os jovens bostolas resolvem dar uma festa no lago, só que isso não acaba bem porque o Miguel, vendo aquela situação do dia anterior da Sam com o Rob, resolve beber umas brejas, o cara fica meio fora de si e resolve tirar satisfação com a Sam. Porém, ela está acompanhada do Rob, então o negócio fica cada vez mais louco e infelizmente ele acerta um golpe acidental na cara da Sam, fazendo com que ela deixe a festa com o Rob e termine o namoro. Nessa festa, quem também se dá mal é aquela menina que fazia bullying com a Aisha. A Aisha agora já está desenvolvendo as suas técnicas de karatê no Cobra Kai e dá um calcinhão na menina. Sem compaixão, vadia! Mas a parte mais bombástica do episódio é quando o Johnny Lawrence vai na casa dele e descobre que o Rob está lá. Eu tenho um aluno também. Daniel LaRusso também não sabia que o Rob era filho dele. E você já sabe, meu, é tipo uma confusão lá de família. No último episódio a gente vê o campeonato regional. Quem também se junta ao Cobra Kai é o Eli, o amigo nerd do Miguel. Porém, tadinho, ele tem uma deformidade na boca, ele tem um lábio leporino, fazendo com que ele tenha uma grande e feia cicatriz na boca, o que é motivo de chacota para os outros alunos. Só que depois de um discurso motivador do Johnny Lawrence, ele resolve cortar o seu cabelo e fazer o moicano e se livrar daquela personalidade intimista dele. E destaque especial para o Miguel, o Eli, que agora se chama Hawk, e a Aisha representando o Cobra Kai. Porém, para surpresa de todos, quem aparece concorrendo de forma independente é o Rob. E essa estrutura de campeonato é basicamente o que acontece lá no Karate Kid de 1984. O Rob, o Miguel e o Hawk chegam na semifinal, porém o Hawk acaba cometendo uma falta que o desqualifica, deixando a batalha final entre o Rob e o Miguel. O Rob, sentindo muita dor no ombro, vai pra enfermaria e aí que o Daniel San resolve fazer as pazes com o moleque e ajudá-lo a se tornando o seu sensei. Ainda tem uma ótima referência ao filme de 1984, quando o próprio Daniel San se machuca e o Sr. Miyagi usa a sua mão ali, a sua técnica milenar japonesa para anestesiar o ferimento do garoto. Pensa numa briga estilo relacionamento de malhação. O Rob está tentando defender a sua honra e o Miguel está tentando descontar o fato da Sam estar dando mais atenção para o Rob do que para ele. Uma briga feroz logo se inicia entre o Miguel e o Rob. O Rob, por estar machucado, parece que vai levar a pior, mas ele consegue dar aquele chute que o Sr. Miyagi tinha ensinado pro Daniel LaRusso, aquele chute sustentado apenas por um braço, fazendo de certa forma que eles equalizassem a briga. Contudo, Miguel, com aquela lavagem cerebral sem misericórdia, resolve machucar ainda mais o ombro do Rob, levando vantagem e ganhando o campeonato. Foi logo agora que a gente tava gostando do Miguel. O Johnny, todavia, não fica muito feliz com a sua escola ter ganhado o prêmio regional porque não foi feito de forma limpa. Na verdade, os moleques lutaram basicamente igual a ele e seus amigos no verão de 1984, o que acaba afetando o psicológico do sensei, que também tá muito preocupado com o bem-estar do seu próprio filho. No final do episódio, Daniel LaRusso resolve abrir o Miyagi-Do, a sua própria escola de karatê, tendo Rob como seu primeiro aluno. Contudo, para nossa surpresa, um outro personagem de Karate Kid volta no final desse episódio, dizendo que a história
está apenas começando. E é ninguém mais, ninguém menos do que John Kreese, o ex-sensei e fundador do Cobra Kai. A verdadeira história só tá começando. Ih, rapaz. Assim termina a primeira temporada de Cobra Kai, além de atrair legiões e legiões de fãs que não conheciam os filmes originais e que passaram a conhecer tanto Cobra Kai quanto esses filmes também. Foi a série mais assistida de 2018 com cerca de 90 milhões de espectadores. Sucesso de público, sucesso de crítica, é óbvio que o YouTube iria confirmar a segunda temporada. Cara, eu gosto muito dessa temporada, são episódios de cerca de 30 minutos e mostra que talvez as coisas não sejam tão preto no branco como a gente achava. A gente entende mais a história do Johnny Lawrence, que ele sofreu bastante na infância, ele não tinha um pai, ele tinha um padrasto que não tratava muito bem. E um personagem que eu talvez até metade da temporada não curti muito é o Daniel LaRusso. Tipo, ele quer ficar pondo um monte de obstáculo na vida do Johnny, o cara só quer ter uma vida melhor, treinar o Miguel contra os bullies, e parece que o Daniel LaRusso não entende isso, que o cara tá tão afetado psicologicamente pelo bullying que ele sofreu no primeiro filme que ele não consegue enxergar o outro lado das coisas. E essa série faz uma coisa que várias outras franquias não conseguiram, que é criar personagens novos que a gente consegue se afeiçoar e também gostar tanto quanto os antigos. A segunda temporada estreou cerca de 11 meses depois da primeira, na mesma plataforma do YouTube. E no primeiro episódio a gente já vê um embate épico entre John Kreese e Johnny Lawrence. Eu te ensinei tudo que você sabe. O Johnny está traumatizado com toda a violência que ele sofreu do seu sensei, especialmente no segundo filme de Karate Kid, e resolve partir pra porrada. O cara nem dá tempo do John Kreese falar nada, mano. Já começa a meter uns supapos no velho. Porém, o velho ainda tá muito conservado e devolve os golpes na mesma intensidade, mostrando que os dois estão, de certa forma, em pé de igualdade agora. Tentando ficar longe de todo aquele drama de Robbie e Miguel, a Sam entra pro Miyagi-Do pra ser também uma estudante do seu próprio pai. E a gente vê também o Robbie e a Sam nutrindo uma forte amizade. Aham, sei. Será que vai ficar só na amizade? Mas acho que você não vai acabar muito bem. A gente também descobre que o Johnny via o John... Cara, esse bagulho de falar Johnny e John não vai dar certo. Eu vou chamar ele de Chris. A gente também descobre que o Johnny via o Chris como uma certa figura paterna durante seu treinamento no Cobra Kai e decide dar uma segunda chance pro velho, achando que ele quer realmente mudar e fazer as coisas de forma correta, sem violência. Como você é burro. No segundo episódio, a gente vê o Miguel desesperado pra reatar o seu relacionamento com a Sam, mas ela parece não querer mais falar com o moleque. Bem sensato dela, depois que ela tomou uma bordoada na cara. O treinamento do Miyagi-Do continua e dessa vez o LaRusso tenta ensinar a dança da roda, onde o Rob e a Sam têm que manter o equilíbrio durante a sua sequência de movimentos. Vira, 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 homem, vira, vira. O problema é que eles têm que manter o equilíbrio dentro de um lago. Porém, o Daniel LaRusso diz que se eles conseguirem dominar essa técnica, os dois lutando juntos vão ser invencíveis. Durante as aulas no Cobra Kai, o John Kreese começa a abrir suas asinhas e dar pitaco no treinamento do Johnny. É melhor ouvirem cada bendita palavra que ele disser. Muito obrigado. E a gente vê uma sequência muito show, que é quando o Johnny coloca os moleques pra movimentar um caminhão de cimento, mostrando que a perseverança é tudo para que eles sejam campeões. Nesse episódio também a gente descobre que o Rob está abandonado em sua própria casa. Sua mãe tem problemas com a bebida e leva um cara diferente pro apartamento todo o dia. Ela do nada decide embarcar numa viagem com um desses caras e deixa o moleque lá com a luz cortada, sem comida. Contudo, a Sam percebe que algo tá de errado e manda o seu pai lá buscar o moleque e hospedá-lo na sua própria casa. É isso mesmo, o Daniel San acaba se tornando uma espécie de pai que o Johnny Lawrence nunca foi. Daniel San descobre que o Chris está de volta na cidade e não gosta nem um pouco disso. A galera toda reunida. Bom, quase toda, não é? Puta que pariu, que filha da puta. No terceiro episódio, finalmente o Miguel descobre que o Rob é filho do seu sensei. Nesse mesmo tempo, o Chris tá botando um monte de coisa na cabeça do Johnny, falando: meu, como é que tu vai deixar o Rob treinar com o teu maior inimigo, meu? Isso não pode continuar, ele tem que estar treinando com o seu próprio pai. E aí que a gente conhece mais a história do porquê que o relacionamento do Johnny e do Rob ser tão ruim. Ele acaba desabafando com o Miguel, dizendo que ele não estava no nascimento do próprio filho, porque ele não tinha coragem de se comprometer a cuidar de um recém-nascido. E é por isso que ele não quer errar com o Miguel dessa vez. O Daniel San tem a ideia de fazer uma apresentação no festival da cidade, uma demonstração ali de karatê usando seus dois alunos. O problema é que o Johnny fica sabendo disso e resolve interromper do jeito mais badass possível.
Infelizmente a gente não conseguiu ver o Daniel LaRusso quebrando as tábuas de gelo, o que seria uma clara referência ao segundo filme da franquia. No quarto episódio a gente vê o aluno nerd Dimitri entrando novamente no Cobra Kai, tentando de certa forma aprender o karatê por uma segunda vez, porém ele não gosta muito de tomar chutes e socos na cara, então ele quer estabelecer certos limites para garantir a sua segurança pessoal. O problema é que ele está falando com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Chris, o que não termina bem para o jovem garoto. Eu acho que não é tão difícil corrigir as... A gente também conhece novos alunos que acabam de chegar no Cobra Kai, em especial a garota Tori, que parece gostar do Miguel e ela já manja dos paranauê das pancadaria. Como essa temporada se passa nas férias de verão, a gente vê a Aisha e a Tori frequentando o clube da alta sociedade da cidade. E como a Tori não tem dinheiro e ela é uma convidada da Aisha, ela decide roubar uma garrafa de vodka bem na frente da Sam, que a confronta dizendo que ela não deve roubar as coisas das pessoas. Quem tá no clube também convidado pela família LaRusso é o Rob, que percebe que seus ex-colegas de bandidagem estão batendo várias carteiras no clube. Ele tenta enfrentar os moleques, mas ele infelizmente tá desatento e leva a pior. Ele só não se dá mal de vez porque o Daniel LaRusso estava caminhando na praia e resolve ajudar o moleque. O Chris começa a contar um monte de histórias da sua época de guerra para os alunos de Cobra Kai que caem feitos patins. Porém o Miguel, sendo um cara estudioso, ele vê que as histórias e os lugares que ele passou não batem. Ele chega pro Johnny e fala: meu, tem alguma coisa errada sobre esse cara aqui, fica esperto com esse maluco. O Johnny então resolve seguir o seu sensei e descobre que ele estava morando num abrigo. E é aí que a gente conhece mais a história do Chris depois dos eventos de Karate Kid 3. Eu tentei me realistar, mas não aceitaram. Daí eu fiquei velho. E no final do episódio, finalmente o LaRusso consegue o seu terceiro estudante, que é ninguém mais ninguém menos do que o Dimitri. No episódio 5 a gente vê o treino do Dimitri, que é um moleque que só sabe reclamar, ele quer tudo colocar ciência, bagulho de nerd no negócio. O moleque é leite com pera, não quer treinar pesado. É um bilhete da minha mãe me liberando de exercícios com os braços e com as pernas. É chato pra caralho. A gente vê o Johnny e o Chris dividindo as aulas no Cobra Kai. Alguns dias depois, o Dimitri é perseguido pelo seu ex-melhor amigo, Rock, só porque ele fez uma avaliação negativa do Cobra Kai na internet. O Rock pedindo que ele tirasse a avaliação, ele se recusa e uma perseguição hollywoodiana começa no shopping. Cercado pelos alunos do Cobra Kai, o Dimitri vai se dar mal, porém quem aparece é a Sam e o Rob fazendo aquela dança da roda lá, lutando em harmonia e dando um couro em 5 alunos do Cobra Kai. O Johnny fica puto depois que ele descobre que o Rob está vivendo com o seu arqui-inimigo Daniel San. Porém a mãe do Miguel fala pra ele parar de ligar pra essas coisas e ser adulto e resolver as coisas com as palavras, usar mais a cabeça em vez de usar os braços. O Rock perde a sua namorada porque ela não quer ficar com um cara bully. E essa transição desse personagem é muito legal, porque ele começa como um cara introvertido, que não tem muitos amigos, e agora ele tipo é o maior bully depois que ele entra pro Cobra Kai. Ele quer bater em todo mundo, não quer mais saber de negócio de nerd, o negócio dele é aterrorizar a vida dos outros nerds. E cheio de ódio no coração, ele resolve vandalizar o Miyagi-Do, também com uma certa influência do Chris. A gente também vê a Tori dando em cima do Miguel e engatando num relacionamento com ele. E isso é essencial pro desenvolvimento dessa temporada. O Daniel San, puto com o que fizeram com o dojo dele, resolve ir lá no Cobra Kai tirar a satisfação do Johnny, que não sabia de nada. Que viagem é essa, véi? Então que o Johnny, se lembrando do que a mãe do Miguel tinha dito, resolve não bater no Daniel San e deixar os seus alunos partirem. Depois de um discurso pistola, vários alunos do Cobra Kai resolvem se juntar ao Miyagi-Do. No episódio 6 a gente tem uma espécie de homenagem ao primeiro filme de Karate Kid. A gente descobre que o amigo de infância do Johnny, o Tommy, está em estado terminal no hospital, então que ele se junta com a sua gangue do passado para ter um dia de motoqueiro. Enquanto isso, Johnny infelizmente deixa o Chris no comando do Cobra Kai e ele começa a colocar um monte de ideia errada na cabeça dos alunos. Vai dar merda, vai! A gente também descobre mais sobre a história da Tori, que é uma menina de origem humilde. A mãe foi demitida porque levava a sobra do restaurante pra ela e pro irmão, e ela diz que a vida não é justa e que não tem que ter misericórdia com as outras pessoas. O Daniel LaRusso aceita os estudantes do Cobra Kai, o que dá uma cacetada de problema com os estudantes do Miyagi-Do. E o único jeito do LaRusso conciliar essas pessoas é abrindo o jogo, dizendo que ele também já foi um Cobra Kai e que toda pessoa pode mudar. Uma clara referência ao terceiro filme. A gente vê o Johnny e seus amigos numa briga de bar e infelizmente esse episódio termina
termina tenso porque o Tommy morre depois de um dia de diversão que ele não tinha há muito tempo. E uma curiosidade aí é que infelizmente o ator realmente estava doente nessa época. A produção chamou ele para participar desse episódio como uma forma de homenagear aquele papel que ele tinha feito em 1984, e o ator veio falecer alguns meses depois. No episódio 7, o Chris e o Johnny levam os alunos do Cobra Kai para o Riacho do Coyote. Eles vão fazer uma espécie de competição para ver quem é o mais casca-grossa. Ao mesmo tempo, no Miyagi-Do, o LaRusso leva os seus alunos para uma câmara congelada para que eles aprendam a antecipar os ataques dos seus adversários. Na trilha do Coyote, o confronto final fica entre o Rock e o Miguel, que ainda descobre que o Rock foi o cara responsável por vandalizar o Miyagi-Do e roubar a medalhinha de honra do Sr. Miyagi da Segunda Guerra Mundial. O Miguel vence a luta e pega a medalha de volta. Porém, ele é surpreendido pelo Arraia, que é um personagem novo nessa segunda temporada. É meio que um gordinho ali em alívio cômico que estava debaixo da terra durante toda a competição e rouba a faixa do Miguel, fazendo com que o time do Chris saia vencedor. E finalmente o Dimitri mostrou que veio e consegue usar os seus movimentos defensivos para se proteger. A gente também vê o relacionamento da Sam e do Rob evoluir, os dois finalmente se beijam e o Miguel vai lá na casa do LaRusso entregar a medalha do Sr. Miyagi. Infelizmente ele é recebido pelo Rob, que pega a medalha e não conta nada pra Sam. Nesse mesmo dia, o Johnny percebe que o Chris tá colocando um monte de coisa, de ideia errada na cabeça dos alunos do Cobra Kai e decide romper com o velho, mandando ele embora dali. Sai daqui! O episódio 8 talvez é o episódio mais engraçado dessa temporada, e a gente vê o Johnny nutrindo um interesse romântico pela mãe do Miguel. Porém, ele logo percebe que ela está saindo com um cara inglês. Com as suas expectativas frustradas, o Miguel resolve ajudá-lo ao instalar um aplicativo de namoro no celular do seu sensei, uma espécie de Tinder. Essa é gostosa, mas nem sonhando. Só se tirar essa verruga. O que leva o Johnny para vários encontros românticos cada vez mais surreais. E esse episódio é essencial porque mostra que o Johnny está tentando limpar a cabeça dos seus estudantes, tirar todas aquelas ideias erradas que o Chris tinha colocado ali. Mostrando que sim, no Cobra Kai pode haver compaixão, que nada é preto no branco. Na verdade, a vida, como ele descreve, é uma grande área cinzenta. O que embaralha a cabeça dos seus alunos, porque tem uma hora que os caras falam que não tem compaixão, depois tem compaixão, depois não tem compaixão, você tem que finalizar o adversário e depois eles têm que dar misericórdia pro seu adversário. Eu não estou suportando mais. O Rob e a Sam vão numa festa anos 80, só pra descobrir que o Miguel está lá com a sua nova namorada, Tori. Sua piranha. A Tori, com inveja da Sam ser rica, começa a provocar a garota, o que faz com que a filha do LaRusso e o Rob sejam expulsos daquele lugar. Essa menina não bate bem de jeito nenhum. E tem os rumores dizendo que ela é filha de um personagem que ainda não foi trazido de volta dos filmes, mas eu acho que isso é papo para um outro vídeo. No final do episódio, o Johnny encontra o cara que a mãe do Miguel tá saindo, descobre que ele é um babaca e resolve dar um apavoro nele. No episódio 9, a gente vê a mãe do Miguel aceitando sair com o Johnny num encontro. O problema é que eles vão no restaurante latino e eles dão de cara com a Amanda e o Daniel LaRusso. E no começo do episódio, os dois começam a se bicar, meio que falando que um praticava bullying com o outro, que um não vale nada, mas ao longo do desenvolvimento dessa trama, os dois vão vendo que eles têm mais coisa em comum do que de diferente. Ao mesmo tempo, a Moon resolve dar uma festa na sua casona, chamando tanto os alunos do Cobra Kai quanto do Miyagi-Do. A Tori resolve desafiar a Sam para um campeonato de bebidas. A garota aceita e ainda consegue levar a melhor. A Aisha ainda conta pra Sam que o Miguel foi o responsável por recuperar a medalha do Sr. Miyagi, o que acaba embaralhando a cabeça da menina. No final da festa, ela ainda dá um beijo no Miguel, bem na frente da Tori, que vê tudo e não gosta nem um pouco. Como a Sam tinha bebido bastante, ela estava meio alterada, o Rob decide levá-la para a casa do seu pai, para a casa do Johnny Lawrence, em vez de levá-la para a casa dos LaRusso. No último episódio dessa temporada, o Daniel LaRusso está desesperado pela sua filha, porque ela não dormiu em casa, então ele resolve usar um aplicativo de rastreamento do iPhone e descobre que a menina tá na casa do seu inimigo, Johnny Lawrence. Só que o Daniel San já chega puto, com o pé na porta, batendo, e aí que a gente vê pela primeira vez um confronto breve, mas é uma briga entre os dois. O Daniel LaRusso ainda dá um pé na bunda do Rob, dizendo que ele o desapontou. Mas é na escola mesmo que o bicho pega, porque a Tori vai atrás da Sam. E nesse episódio, cara, rola assim uns 15 minutos de pancadaria, porque aí o Cobra Kai começa a bater no Miyagi-Do e vice-versa. Agora é guerra!
Todo mundo ali tem uma rixa com alguém, cara. É uma coreografia maravilhosa. E, inclusive, até mesmo aquele aluno lá que é maior de idade, o Arraia do Cobra Kai, ele tá fazendo ali uma entrevista pra segurança da escola e começa batendo nos caras do Miyagi-Do que estuda, né? Mano, esse episódio é hilário. O Rob vai lutar contra o Miguel. A Tori quer matar a Sam com uma pulseira de espinho. Meu, é pancadaria pra tudo quanto é lugar. Tem até esses dois nerds raquíticos lutando contra o outro. O Rock começa a perseguir o Dimitri pela escola. E aí os dois também têm um confronto final. Os caras eram amigos de infância, sempre dividiram tudo junto. Mas devido à arrogância do Rock, o Dimitri consegue usar um movimento defensivo, levando a melhor e quebrando a cara do seu próprio ex-amigo. Sem ressentimentos. Eu achei meio forçado, mas talvez eles desenvolvam isso melhor na terceira temporada. A Sam consegue levar a melhor em relação a Tori, desacordando a menina, porém, infelizmente, o último confronto se dá entre o Miguel e o Rob. O Miguel, por ser um cara mais talentoso, mais uma vez consegue levar a melhor em relação ao Rob, porém, antes de quebrar o braço do seu oponente, ele resolve lembrar das palavras do seu sensei e mostrar compaixão, deixando seu oponente livre. O Rob, com todo aquele ódio por ele ter beijado a Sam, vai pra cima do moleque e o derruba da escada, fazendo com que o moleque caia de coluna no meio dos degraus. Oh my God! Ele está desacordado, a gente não sabe se ele ficou paraplégico, tetraplégico, ou se ele só lesionou a coluna de forma provisória, mas, meu, esse episódio acaba tenso. A gente ainda tem uma breve cena do Johnny Lawrence desesperado indo atrás do Miguel. A gente não sabe onde tá o Rob, o moleque foge porque ele fica envergonhado do que ele fez. A Sam vai pro hospital também cheio de ferimentos de sua luta contra a Tori. Nas últimas cenas a gente descobre que o Chris tomou controle do Cobra Kai, porque o Johnny só tinha feito um acordo verbal com o proprietário daquele lugar, garantindo com que o Cobra Kai passasse a ser seu uma vez mais. Jamais meus alunos perderão. Mostrando que muito problema vem pela frente. E no final do episódio a gente vê ele numa praia, jogando seu celular pro alto, e a gente vê que a Ellie, isso mesmo, interesse romântico tanto do Johnny quanto do Daniel LaRusso do primeiro filme, mandou um convite de amizade. Ela é um tema recorrente nessa temporada, porque é a única garota que o Johnny Lawrence nunca esqueceu, e pode até ser que a personagem volte na terceira temporada. Eu acho as duas temporadas, assim, se complementam, as duas são excelentes, o roteiro dessa série é impecável, os personagens são muito bons, a trilha sonora que resgata alguns elementos de música oriental, com música de anos 80, com sintetizador, é tudo maravilhoso, cara. Eu não tenho nada que eu não goste. Os atores não são ganhadores de Oscar, nada do tipo, mas eles fazem um trabalho muito competente. Galera, fica aqui comigo no canal, se inscreve, cara, curte esse vídeo, compartilha, porque eu vou trazer muito mais conteúdo, especialmente da terceira temporada, que eu mal posso esperar pra ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão. Eu vejo vocês num próximo vídeo e valeu!